Bom dia, oitavo ano. Hoje é a nossa aula de número 49. Então, vamos conferir as respostas da nossa aula do dia 1º de setembro. Então, na nossa aula do dia 1º de setembro, o assunto da nossa aula estava relacionado com as doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis, que é o termo utilizado atualmente. Então, a primeira pergunta diz o seguinte, sobre o uso de métodos contraceptivos e as doenças sexualmente transmissíveis, assinale V para as frases verdadeiras e F nas frases falsas. A primeira alternativa diz o seguinte: a camisinha é um método que previne a gravidez, além de proteger contra algumas doenças sexualmente transmissíveis. Verdade. É o único método que confere essa proteção contra essas doenças. Depois, na letra B, o uso de anticoncepcionais orais, além de prevenir a gravidez, é eficaz na proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. É falsa. Depois, na letra C, de todos os métodos contraceptivos, a camisinha é o mais eficaz na proteção contra DSTs. Verdadeiro. Na letra D, algumas doenças sexualmente transmissíveis podem ser evitadas com medidas de higiene. Isso também é verdadeiro. Então, não se deve trocar roupas íntimas, deve-se evitar uso de toalha de pessoas desconhecidas, né? Porque dependendo do micro-organismo, ele pode estar presente em algumas superfícies e a pessoa pode acabar, né, contraindo alguma dessas doenças casualmente, né? Não é comum, mas pode acontecer. Na questão número 2, fala da sífilis, né? A sífilis é uma doença transmitida pela bactéria Treponema pallidum e ela é caracterizada pela presença de feridas nos órgãos sexuais, né? E o nome dado para essa etapa dessa doença a gente chama de cancro duro, porque dá uma casca, né, nos feridos que aparecem na região genital, tanto masculina quanto feminino. Depois, na questão número 3, está falando de outra doença sexualmente transmissível, que é a clamídia, né? Então, a respeito dos sintomas dessa infecção nas mulheres, marque a alternativa correta. Então, a alternativa correta é que a clamídia pode causar dores no pé da barriga, né, na parte inferior da barriga, pode impedir a gravidez, né? Ou pode até fazer com que a gravidez seja gravidez tubária, ou seja, a criança, ao invés de se desenvolver no útero, ela pode se desenvolver nas trompas, e isso aí pode causar um aborto, né? Ou outros problemas durante essa gestação. Depois, na questão número 4, está pedindo para marcar a alternativa correta, né? Então, a opção correta seria: uma mulher grávida pode transmitir uma doença sexualmente ao seu filho? Pode sim, pode acontecer durante a gestação, pode acontecer durante o parto e pode acontecer ainda durante a amamentação, né? Então, isso precisa ser discutido com o médico, né? Para evitar com que essa doença seja transmitida de mãe para filho. E depois, na questão número 5, é sobre o HIV, né? E aí fala o seguinte, né? O HIV é o vírus causador da AIDS, e essa doença ataca o sistema imunológico, deixando a pessoa mais suscetível a doenças chamadas de oportunistas. As células mais atingidas por esse vírus são, então, lá no sistema de defesa do nosso corpo, que são os glóbulos brancos, né? As células que fazem a defesa do nosso corpo, uma das células recebe o nome de linfócito T. E em relação ao vírus do HIV, ele destrói exatamente essas estruturas celulares, né? Que provocariam, então, a reação para destruir esse vírus. Então, o vírus mata essas células, destrói essas células, e nós perdemos a defesa do corpo. É por isso que pacientes com esse vírus, eles morrem, né, em consequência de qualquer outra doença. Pode até ser uma gripe, né, que o paciente não tem mais resposta imunológica e morre em função da perda dessas células de defesa do corpo. A nossa aula de hoje vai falar ainda um pouquinho sobre sexualidade humana, né? Qualquer dúvida, é só vocês me acionarem aqui pelo WhatsApp, né? Eu estarei com vocês até o meio-dia. Uma boa tarde, né? Um bom dia para vocês, um bom restinho de semana, né? E fiquem com Deus e até a próxima.